Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 15. O Instante Santo. Seção 9. O Instante Santo e a Atração de Deus. Assim como o ego quer limitar a tua percepção dos teus irmãos ao corpo, do mesmo modo, o Espírito Santo quer liberar a sua visão e te deixar ver os grandes raios brilhantes que deles emanam de forma tão ilimitada que alcançam a Deus. É esse deslocamento para a visão que é realizado no instante santo. No entanto, é necessário que você aprenda exatamente o que esse deslocamento acarreta, de forma que você venha a estar disposto a fazer com que ele seja permanente. Ou seja, de forma que a gente venha a estar disposto a fazer com que o instante santo seja permanente. Dada essa disponibilidade, ele não te deixará, pois ele é permanente. Então, quando a gente se coloca no estado de abertura, de entrega, um instante santo vai fazer parte da nossa vida, porque ele é permanente. Uma vez que você o tiver aceito como a única percepção que quer, ele é traduzido em conhecimento pela parte que o próprio Deus desempenha na expiação, pois é o único passo nela que ele compreende. Portanto, nisso não haverá demora, assim que você estiver pronto. Deus está pronto agora, mas você não está. Nossa tarefa é continuar tão rapidamente quanto possível o processo necessário de olhar diretamente para toda interferência e vê-la tal como é, ou seja, fazer as curas internas e reconfigurar as crenças, superando o ego e também as ilusões. Pois é impossível reconhecer como totalmente sem gratificação aquilo que você pensa que quer. O corpo é o símbolo do ego, assim como o ego é o símbolo da separação. E ambos não são mais do que tentativas de limitar a comunicação e, assim, fazer com que ela seja impossível, pois a comunicação tem que ser ilimitada, de modo a ter significado, e privada de significado, ela não te satisfará completamente. No entanto, continua sendo o único meio pelo qual você pode estabelecer relacionamentos reais que não têm limites, tendo sido estabelecidos por Deus. No instante santo, os grandes raios substituem o corpo na consciência e o reconhecimento dos relacionamentos sem limites te é dado. Mas, para ver isso, é necessário abrir mão de toda a utilidade que o ego dá ao corpo e aceitar o fato de que o ego não tem nenhum propósito que você queira compartilhar com ele. Pois o ego quer limitar todas as pessoas a um corpo para os seus próprios propósitos e enquanto você pensa que ele tem um propósito, escolherá usar apenas os meios pelos quais ele tenta transformar o próprio propósito em realização. Mas isso nunca será realizado. No entanto, terá certamente reconhecido que o ego, cujas metas são totalmente inatingíveis, lutará por elas com todo o seu poder e fará isso com a força que você lhe tem dado. Então, o ego vai usar todos os recursos e estratégias possíveis para nos fazer desistir da nossa evolução espiritual ou então fracassar nesse processo evolutivo. E ele faz isso utilizando o nosso corpo, ou seja, ativando em nós os desejos, as distrações, o apego ao corpo, ou limitações como doenças. O ego vai usar todos os artifícios que ele conhece para nos impedir de evoluir. É impossível dividir a sua força entre céu e inferno, Deus e o ego, e liberar o seu poder para a criação, que é o único propósito para o qual ele te foi dado. O amor quer sempre dar mais. Limites são exigidos pelo ego e representam as exigências dele de te tornar pequeno e sem efeito. Se você limitar o que vê de um irmão unicamente a um corpo, ou seja, enquanto não libertar teu irmão da ideia de que ele é somente um corpo, você terá negado
a sua dádiva a ti, ou seja, você terá negado a dádiva do seu irmão a você mesmo. O corpo dele não pode dar essa dádiva. Se a gente vê o outro como um corpo, o corpo não é nada, ele é só um mecanismo de comunicação e manifestação. Então, a gente vai ter limitado o recebimento da dádiva que o outro estaria trazendo para a gente. Ou seja, do aprendizado, da lição, do espelhamento, né, mostrando para a gente algo que a gente não reconhece ou não admite ainda em nós mesmos para que a gente possa superar. Então, a gente limitar o outro a um corpo, a gente limita também a dádiva que seria para nós mesmos. E não a busque através do seu próprio corpo. No entanto, as vossas mentes já são contínuas e a única coisa necessária é que essa união seja aceita para que a solidão no céu tenha desaparecido. Ou seja, a única coisa necessária é reconhecer que as mentes já estão unidas e são contínuas. Desse modo, a gente para de se sentir solitário, sozinho no mundo, porque a gente reconhece que as mentes são contínuas e estão unidas. Se você apenas permitisse ao Espírito Santo que ele te falasse do amor de Deus por você e da necessidade que tem as suas criações de estar com você para sempre, experimentaria a atração do Eterno. Ninguém pode ouvi-lo, ouvir no caso o Espírito Santo. Ninguém pode ouvi-lo falar sobre isso e continuar por muito tempo disposto a pairar por aqui, pois é sua vontade estar no céu, onde você é completo e sereno, em relacionamentos tão seguros e amorosos que qualquer limite é impossível. Você não quer trocar os teus pequenos relacionamentos por isso? Ele pergunta se a gente não quer trocar os relacionamentos que a gente criou como especiais por todo o relacionamento amoroso que existe no estado de consciência chamado céu, por relações mais verdadeiras. Quem não, né, gente? Pois o corpo é pequeno e limitado e só aqueles que você quer ver sem os limites que o ego lhes impõe são capazes de te oferecer a dádiva da liberdade, que é a nossa salvação, que vem dos relacionamentos. Toda salvação vai vir dos relacionamentos. Você não pode compreender os limites que traçou para a sua percepção e também não tem nenhuma ideia de toda a beleza que poderia ver. Mas disto precisa se lembrar. A atração da culpa se opõe à atração de Deus. Isto quer dizer que a atração da culpa, o sentimento de culpa, impede, bloqueia a nossa conexão com Deus. A atração de Deus por você permanece ilimitada, mas porque o seu poder, sendo o mesmo de Deus, é tão grande quanto o dele, você pode se afastar do amor. Que incrível, né? O nosso poder é tão grande quanto o de Deus. E também aqui temos o livre-arbítrio, o poder da escolha. Então, se a gente não quiser seguir esse caminho evolutivo de conexão com algo maior, de descobrir a nossa verdadeira realidade, nenhum ser superior vai nos obrigar a escolher em favor do que eles acham que é melhor para a gente. Aquilo que você investe na culpa, retira de Deus, e a sua vista vem a ser fraca e tênue e limitada, pois você tem tentado separar o pai do filho e limitar a comunicação entre eles. Não busque a expiação em maior separação, ou seja, não busque a expiação, vivenciar a expiação aumentando a separação aqui. E não limite a sua visão do Filho de Deus àquilo que interfere com a sua liberação e que o Espírito Santo tem que desfazer para libertá-lo. Então, não limite a sua visão a todos os aspectos do ego. Tem algo mais, tem algo maior que rege tudo. E é exatamente isso que vai nos libertar, pois a sua crença em limites, de fato, o aprisionou. Quando o corpo deixa de te atrair e quando não confere nenhum valor a ele como meio de conseguir o que quer que seja, então não haverá interferência na comunicação e os teus pensamentos serão tão livres quanto os de Deus.
À medida que você permitir que o Espírito Santo te ensine como usar o corpo só para propósitos de comunicação e renunciar a usar o corpo segundo os fins que o ego vê para ele, que são a separação e o ataque, você aprenderá que não tem absolutamente nenhuma necessidade de um corpo. No instante santo, não há corpos e vivências, apenas a atração de Deus. Aceitando-a sem divisões, você se une a Deus totalmente, em um instante, pois não quer colocar nenhum limite na sua união com Ele. A realidade desse relacionamento vem a ser a única verdade que jamais poderia querer. Toda a verdade está aqui. Ou seja, toda a verdade está na nossa união com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo e com toda a criação. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ensine a usar o corpo só para os propósitos da comunicação. Fim da leitura do livro-texto.